Queria iniciar pela conversa que eu tive com o companheiro Lula na noite da posse. E a gente se equivocou no fato de não fazer esse trabalho que o professor Paulo Freire tanto enfatiza, de educação política do povo. Nós sofremos um processo de deseducação política 24 horas por dia, através dos grandes veículos de comunicação, da própria cultura que nós respiramos, que é uma cultura de preconceitos, uma cultura classista, uma cultura consumista, enfim, isso entra pelos poros. E daí porque a direita tem um vento favorável dentro dessa sociedade capitalista, um forte vento favorável. E nós, de esquerda, nós, progressistas, temos que enfrentar esse desafio de um trabalho de educação popular. E com a vantagem que nós temos um patrimônio inestimável, que é a obra do professor Paulo Freire, mas nem sempre a aplicamos adequadamente. E 2 exemplos aqui no Brasil. Nós temos 2 prefeituras do PT, há 4 mandatos consecutivamente governadas pelo PT, que são Maricá, no estado do Rio, e Ipatinga, em Minas Gerais, que fazem excelentes administrações. Maricá tem transporte coletivo para toda a população, não só para os idosos e jovens e crianças escolares, mas para toda a população. Um hospital de excelente qualidade, que é o Dr. Ernesto Che Guevara. E, no entanto, na última eleição, Bolsonaro ganhou no primeiro e no segundo turno nos 2 municípios. Então, isso é matéria de reflexão para nós. O que estamos realmente fazendo? O governo tem que criar um grande sistema de educação popular, e realmente a Secretaria-Geral criou uma diretoria de educação popular, que está aí articulada pelos companheiros Renato Simões e Pedro Pontual, mas ainda os passos, agora eu falo da minha opinião pessoal, os passos urgentes, não devido a uma série de questões internas do governo, que talvez eu nem conheça, porque eu não estou participando do governo, a não ser como voluntário, as coisas ainda não andaram suficientemente. Eu disse claramente que era importante o Brasil ter hoje pelo menos 50 mil educadores populares pagos pelo governo federal, bancados pelo governo federal e altamente capacitados. Para fazer o quê? Para atuar junto à enorme capilaridade que o governo tem. O governo tem, por exemplo, 400 mil agentes comunitários de saúde, pessoas que têm contato lá na ponta com o segmento mais pobre da população. Imagina essas pessoas formadas pelo método Paulo Freire. Bolsa Família, 22 milhões de famílias, né? De 85% a 90% mulheres que estão à frente dessas famílias. Imagina essas milhões de famílias capacitadas profissionalmente, e quando você convoca essas mulheres para um curso de culinária, um curso de costura, um curso de doces artesanais, um curso de artesanato local, com a matéria-prima local, se pode e se deve incluir aí o método Paulo Freire de conscientização, organização e mobilização. Então, isso é urgente, e para isso é preciso que todos aqueles que estão dispostos a mergulhar nessa tarefa, primeiro, a assumam profissionalizadamente. Não adianta fazer educação popular em horas vagas. Isso não existe, isso não funciona. Segundo, ter trabalho de base, né? Eu temo muito que a gente fique aqui nas nossas bolhas digitais, conversando entre nós com nós mesmos, e não chegue lá na zona rural, na favela, na periferia, principalmente no segmento jovem. É fundamental chegar no segmento jovem. E isso, o método é fantástico, porque ele nos ensina
a trabalhar efetivamente com qualquer segmento da população. Então, o processo de reeducação de cada um de nós também é muito doloroso. Por quê? Porque a gente guarda marcas bancárias opressoras, colonialistas, muito fortes. Daí a importância da capacitação. E a educação popular, ela tem que ser indutiva, ela não pode ser dedutiva, ela tem que partir do educando. O protagonismo está com o educando. Duas ferramentas, né? Todo educador popular tem que usar duas ferramentas pela ordem. Primeiro, saca-rolha, e segundo, chave de fenda. Primeiro, tirar do grupo a sua experiência de vida, a sua reflexão, a sua prática política, e depois entrar com a chave de fenda e fazer os ajustes. É isso que é educação popular. Educação popular que eu aprendi, e ainda não cheguei à fase digital, é uma educação que se faz em grupos, né? Grupos comunitários, sindicais, enfim, que podem se contrapor, se questionar, fazer autocrítica, e isso é que vai dilapidando, vai preparando a militância para uma prática mais consistente, né? O Paulo Freire se baseou numa metodologia que já vinha lá dos movimentos pastorais da ação católica, que é o ver, julgar e agir, né? O método funciona muito nessa linha. Primeiro, levantar a realidade, que é o ver, né? Segundo, avaliar essa realidade, que é o julgar, e terceiro, tirar as conclusões para aprimorar a prática política. Isso é que é fundamental. Agora, hoje, por uma série de razões que nem haverá tempo aqui de analisar, nós perdemos, nós, a esquerda em geral, perdemos o vínculo com o mundo dos pobres, o mundo da periferia, o mundo dos excluídos. Perdemos o vínculo. E esse espaço que nos anos 70, 80, 90 era ocupado pelo trabalho de base, pelas comunidades eclesiais de base, pela Pastoral da Terra, pelo MST, pelo MTST, por, enfim, uma série de movimentos de mulheres, negros, movimentos de luta pela água, luta pela passarela, enfim, uma multiplicidade enorme. Esse espaço foi progressivamente ocupado pelo fundamentalismo religioso, pelo narcotráfico e pelas milícias. E a gente tem que voltar a disputar esse espaço, esse território. Não é fácil? Não é fácil, mas esse é o desafio que se apresenta para nós. Até porque nós temos muito pouco tempo. Não nos equivoquemos, por mais políticas sociais que esse governo faça nesses 4 anos, que são muito curtos, em 2026 vamos enfrentar uma disputa renhida diante das eleições. E nada impede, como tem acontecido em muitos países mundo afora, que a direita volte, né? Eu fico pensando, por exemplo, agora no que aconteceu na Itália. Devo dizer que a Itália abrigava o maior partido comunista de todo o Ocidente. Nenhum partido comunista era tão forte, né? O partido Gramsci, do Togliatti, dessas figuras heróicas. Nenhum partido foi tão expressivo quanto o da Itália. E praticamente hoje a esquerda desapareceu da Itália, como desapareceu de toda a Europa. Não há mais esquerda, há remendos ao capitalismo, há social-democracia, há alternativas ecológicas, que são importantes também, não nego, mas eu diria até que, na minha opinião, é que eu sou suspeito, né, como frade, o único quadro verdadeiramente de esquerda na Europa é o Papa Francisco, porque está propondo uma economia pós-capitalista. Ele não chama de socialismo, né? Até porque ele é muito hábil na crítica que ele faz ao capitalismo, que é muito contundente. Ele jamais emprega a palavra capitalismo, embora nos Estados Unidos até cardeais o acusem de comunista. Mas é ele que está propondo essa economia pós-capitalista. A gente ainda não está vendo segmentos europeus fazendo essa proposta. Então, essa é uma questão fundamental que temos que trabalhar.
Como fazer isso? Aí o Paulo Freire é o grande mestre, não tem, sabe, que inventar a roda está toda descrita ali. E eu dou um exemplo, por exemplo, se você... Eu morei, né, 5 anos numa favela nos anos 70. Se você chega numa favela hoje e num centro comunitário e coloca lá um cartaz, a partir do próximo sábado nós faremos aqui uma oficina de análise de conjuntura, de formação política, possivelmente vá 3 ou 4 gatos pingados, né? Não aparece muita gente. Se você colocar um outro cartaz, faremos uma oficina de música, eu garanto que lota. E é isso, fazer uma oficina de música, de rap, de funk, enfim, essas músicas que a garotada gosta. E a partir dessas letras, muitas delas de protesto, muitas delas muito avançadas, da análise dessas letras, a gente faz o trabalho de educação política. A mesma coisa se a gente conseguisse trabalhar com as mães do Bolsa Família, dando a elas, né, incluindo como a terceira condicionalidade do Bolsa Família, a capacitação profissional, até porque isso é importante, já era uma proposta do Fome Zero, que depois não foi levada em conta quando surgiu o Bolsa Família, que é capacitar as famílias beneficiárias para que elas deixem de depender do governo federal e passem a produzir a própria renda. Quanto mais isso ocorrer, tanto melhor para o orçamento do governo e para a vida dessas pessoas. A gente não pode, quando vai pescar, colocar na ponta do anzol, como aparece nas caricaturas, uma botina velha, porque o peixe não vai morder. A gente tem que colocar uma minhoca saborosa, né? Isso atrai o peixe. A mesma coisa, no trabalho popular, a gente tem que partir daquilo que interessa ao povo. E talvez um dos êxitos das comunidades eclesiais de base, aí nos anos 60, 70, 80, reside justamente no fato da maioria do povo brasileiro ter um substrato cultural de acento fortemente religioso. Então, quando você fala a linguagem religiosa, isso mobiliza as pessoas. E nós, num trabalho popular, temos que, pedagogicamente, também saber usar a questão religiosa. Na minha experiência, não adianta debater politicamente com um fundamentalista religioso, com um neopentecostal convicto. Você tem que desconstruir a segurança dele. E só existe uma maneira, através da interpretação da Bíblia, porque a Bíblia é a suprema referência para ele. E quando a gente contextualiza o texto bíblico, o que ele não faz, porque ele tem uma leitura meramente literal, mas quando se começa a contextualizar, no mínimo, se cria uma insegurança, mas muitas vezes se cria também uma simpatia, um interesse por aprofundar na questão bíblica e mudança de cabeça, um processo educativo. Então, eu creio que são os desafios que se colocam. Eu diria o seguinte: é fundamental ter um corpo profissional de educadores e educadoras populares. Hoje, essa questão é fundamental. Lamentavelmente, historicamente, a esquerda teve muito preconceito à questão religiosa, até que o Fidel me deu aquela entrevista, né, no Fidel a Religião, em que ele reverte essa questão, mostrando que foi um equívoco da esquerda ter uma leitura também fundamentalista do fenômeno religioso, sem perceber o seu caráter dialético, como, aliás, o velho Marx percebeu claramente. Daí a polêmica dele com Bakunin, que queria impor à Internacional Comunista a exigência do ateísmo. E o Marx foi contra, né, porque ele tinha uma visão dialética, que, lamentavelmente, depois a esquerda, por pescar, como fazem os fundamentalistas bíblicos, uma frasezinha do Manifesto Comunista, a religião como ópio do povo, considerou aquilo um dogma definitivo. E foi um estrago muito grande. O capitalismo espertamente se apropriou do fenômeno religioso e o utiliza sobejamente, como a gente viu no governo Bolsonaro, né? Justamente a ponto de chegar a uma política de confessionalização do Estado.
E é justamente esse risco que a gente tem que evitar. Nós temos que evitar a confessionalização do Estado, como também a gente tem que evitar a partidarização dos movimentos populares e sindicais, né? Porque isso é muito importante, preservar essa independência e autonomia das ferramentas, porque senão a gente inverte o jogo, né? Os movimentos passam a ser correia de transmissão do governo junto às bases, quando eles têm que ser representantes das bases junto ao governo. Eu creio que nós não estamos inventando a roda, né? Eu creio que a gente tem que levar em conta também a experiência de movimentos que jamais interromperam esse processo de formação política dos seus militantes. E o mais exemplar deles é o MST com a Escola Florestan Fernandes. Eu quero agradecer a vocês aí o convite, a atenção, o diálogo, e prometo a gente ter outras conversas aqui, porque eu considero importante e considero muito importante, principalmente essa disposição política de cada um de vocês, essa disposição da gente mudar esse país, mas, sobretudo, agora, consolidar com raízes bem profundas e populares esse terceiro mandato do companheiro Lula. Muito obrigado, gente. Uma boa noite aí para todos e para todas.